Vamos falar agora aqui do nosso painel de design, onde tem uma série de configurações para a gente fazer. E eu vou estar olhando isso para dentro de um retângulo, porque ele já comporta todas as configurações de design que a gente pode trabalhar dentro do Figma. Olha só, primeira coisa que ele mostra para a gente, posição. Essa primeira linha são os ícones rápidos, são botões rápidos para a gente posicionar um elemento em uma determinada área dentro de um frame, dentro de um espaço. Isso só funciona quando ele está dentro de algum local, como é o caso do frame. Se ele está solto dentro do arquivo do Figma, fora, na verdade, de qualquer lugar, só no arquivo do Figma jogado, nota que ele até bloqueia essas ações aqui para mim. Então dei alguns Ctrl+Zs e olha só, consigo controlar o alinhamento ao longo de todo o meu projeto aqui, de todo o meu frame. Então, muito fácil trabalhar com esses alinhamentos. Mais fácil ainda quando a gente pegar o detalhe dos atalhos deles, que eles aparecem conforme a gente passa o nosso cursor ali. X e Y são a posição que eles têm aqui dentro. Então, o X é a posição horizontal. Y é a posição vertical, mas a gente vai mexer, é raro a gente mexer nesses dois campos, a gente muito mais mexe com o próprio cursor aqui. Embaixo do X, a gente tem um campo que permite que a gente trabalhe com ângulo, então olha só, variando aqui, que ele pode tanto ser aqui por esse campo, quanto no próprio elemento, coloca o teu cursor em algum dos cantinhos, e olha só, vai virando ele, e ele vai mudando a informação ali no lado também. E esses três botões são para, olha só, fazer uma rotação de 90 graus, girar o nosso elemento na horizontal, dar um flip horizontal, como o próprio Figma chama, e também dar um flip, né, girar ele verticalmente. Muito simples. E clicando nesse botão, a gente tem os constraints. Um pouco confuso? Não vou te explicar sobre o que é os constraints agora. A gente fala deles mais para frente do curso, beleza? Fechando aqui. Deixa eu apagar esse nosso retângulo e colocar um outro. Vamos centralizar ele. Embaixo da posição a gente tem layout. Isso daqui a gente já viu. Então a gente tem o campo de largura e o campo de altura, que a gente pode modificar manualmente aqui, mas que é muito melhor modificar com o cursor. Mas uma dica bem interessante, olha só. O Figma ele trabalha com matemática. Eu ia inventar alguma coisa, alguma palavra muito difícil, mas olha só, vamos no simples. O Figma trabalha com matemática aqui dentro. Então, se eu colocar 400 mais 100 e der um Enter, ele me gera o resultado 500 aqui. E se eu clico no meu cadeado e eu aumento algum desses campos aqui, olha só, o outro vai se modificando manualmente para manter a proporção que a gente já tinha definido para o elemento em questão. Vou dar uns Ctrl+Zs aqui. Show. Ficou centralizado. Embaixo a gente tem aparência. O primeiro campo é para trabalhar com opacidade do nosso elemento. Super simples. O outro a gente já conheceu, que é o Corner Radius, que é para aumentar ou diminuir o arredondamento das bordas. A gente tem um olhinho, que é para esconder o nosso elemento de fato. Estou olhar para as camadas e a gente vai falar desse painel de camadas mais para frente ainda. Nota que ele até escureceu. Mas eu posso clicar nesse olhinho de volta para poder selecionar aqui o meu elemento, que é até uma coisa interessante. Olha só, se eu diminuir a opacidade para 0%, sumiu o meu elemento, mas eu ainda consigo selecionar ele. Diferente do olhinho, se eu esconder o meu elemento, ó, não consigo mais selecionar. É como se ele não existisse até eu ativar ele de volta. E ele também tem, olha só, um Apply Blend Mode, que na verdade são algumas opções que quem já mexeu com Photoshop, com aplicações de fotografia, conhece bastante, que são filtros para a gente poder adicionar dentro do nosso preenchimento aqui. E em preenchimento é o nosso campo de baixo, olha só. Por padrão, a cor que o Figma traz é esse hexadecimal aqui, ó, D9, 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 e opacidade de 100%. Posso trocar para qualquer cor, mas eu também posso trabalhar com degradês. Então eu posso colocar diversos pontos aqui e ir definindo cores diferentes para esse meu degradê. E aí tu fazer alguma coisa bonita, bem diferente dessa coisa horrorosa que eu estou mostrando aqui para vocês. Vou excluir todos esses pontos aqui. Consigo trabalhar com diferentes tipos de degradês, na verdade. Tem o linear, o radial, o angular e o diamante. Posso trabalhar com fotografias, que você já sabe, vou incluir uma aqui de exemplo. E o legal da fotografia é que, ele tem algumas opções para a gente poder mexer nessa nossa foto. Mexer na exposição, no contraste, na saturação, na temperatura e diversos outros campos. E também
consigo trabalhar com vídeos dentro do Figma. Posso colocar um arquivo MP4 aqui. E, infelizmente, a opção disponível só para a versão paga, no mínimo a Professional. Mas sei que tem o Figma for Education que conseguiu, pode usufruir super à vontade. A gente também consegue ter diversos preenchimentos diferentes dentro do nosso elemento. Então, olha só, supondo que eu queira trabalhar com uma imagem, vamos colocar aquela fotografia aqui, esperar carregar, e eu quero colocar um filtro preto sobre ela. Um novo preenchimento, ele já veio com preto, vou colocar, sei lá, talvez um 80% de opacidade. Ui, muito escuro. 50%. Show! E olha só, já ficou com um aspecto diferente, sem eu precisar, lá, trabalhar com essa imagem numa ferramenta diferente para deixar ela mais escura. Eu fiz só aqui, super simples. Embaixo, olha só, a gente tem Stroke, trabalhar com bordas dentro do nosso elemento. A parte da cor, do preenchimento, segue o mesmo detalhe, consigo trabalhar com degradês, com imagens, com vídeos aqui, dentro da minha borda. Posso aumentar a espessura dessa minha borda aqui. Posso trabalhar com essa borda, ela tanto dentro do elemento, quanto no centro, quanto fora. Ele dá essas 3 opções pra gente. Consigo ocultar minha borda, sem precisar excluir ela. Posso trabalhar com uma série de bordas diferentes e mexer na opacidade dela também. Bem semelhante ao como a gente fez com preenchimento. Tem algumas configurações de borda bem legais. Olha só, posso trabalhar com bordas sólidas ou com bordas pontilhadas. E também controlar como vai ser a curvatura da nossa borda em cada um dos cantinhos. E se eu não quiser trabalhar com bordas em todos os cantos ou quiser mudar a borda em algum dos lados, né? Olha só, consigo customizar elas totalmente à vontade. Super simples, super fácil. Embaixo das bordas a gente tem efeitos. Conseguimos trabalhar com sombras, tanto internas quanto externas. Olha só, sombra interna, ela criou o volumezinho ali embaixo. O X e o Y é igual da posição, né? Então, posição horizontal, posição vertical. Consigo aumentar o blur, aqui, né, o desfoque dessa minha sombra. O spread é a espessura que essa sombra vai ter, se ela vai ser mais forte, se ela vai estar mais dentro do elemento. E a cor, aqui, e a cor e opacidade que essa minha sombra vai ter também. Que ela pode estar tanto interna, como eu disse, tanto externa, na verdade, quanto interna. E aí até fazer uma impressão como se o elemento fosse como um buraco, né, como se ele tivesse um preenchimento de fato dentro dele. Bem legal. Consigo também criar um desfoque na própria camada, que basicamente é dessa forma que eu enxergo. Se eu tiro o meu óculos, eu fica bem desfocado assim. E eu também posso colocar um background blur, ou seja, o desfoque não vai estar mais aqui nessa camada, e sim nos elementos que estiverem embaixo. Então, ó, vamos criar até um caso aqui, ó. Deixa eu tirar esse quadrado para fora. Vou colocar uma imagem aqui dentro. Esperar carregar. Legal. Ó, vou puxar de volta o meu quadrado aqui. Tá com background blur. Vamos aumentar bastante para uns 24, pode ser. E eu vou diminuir a opacidade do meu preenchimento. E olha só. O elemento que tá aqui atrás, que é a minha imagem, ficou desfocado. E por último, mas não menos importante, deixa eu colocar a nossa camada aqui em 100% de volta com a opacidade. Por último, mas não menos importante, o Figma tem uma área de export. Então eu consigo exportar o meu elemento, qualquer coisa aqui dentro, em PNG, JPG, SVG ou PDF. Ele dá um preview aqui embaixo. E para aquilo que for imagem de fato, né, o PNG e o JPG, consigo até escolher em qual medida que ele vai extrair, ele vai exportar essa minha imagem. Se vai ser na própria medida, se ele vai extrair numa medida maior e assim por diante. E aí depois é só clicar para exportar e indicar qual é o local que tu quer salvar. Bem simples, né, gente? A gente vai desenvolver muito melhor isso daqui ao longo das aulas, mas dá uma praticada aí que com certeza vai te ajudar bastante. E eu te vejo agora no próximo vídeo. Até lá! Valeu!